O canal Palavra de Bênção está de volta e traz até o seu coração uma mensagem de esperança, uma mensagem de ensino, uma mensagem de exortação. Por que Deus às vezes se cala? É uma pergunta que eu sei que muita gente faz e hoje eu quero, através dessa mensagem, ajudar você a compreender isso. Para tanto, eu quero usar o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 36, 37, o versículo 35, e também o capítulo 46, o versículo 4, que diz assim: Gênesis 37, versículo 35, diz o seguinte: E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: Na verdade, com lágrimas descerei a meu filho, até que o túmulo, e seu pai chorou assim por ele. Está falando aqui de Jacó, pai de José. No capítulo 46, versículo 4, diz assim: Descerei contigo para o Egito, e certamente te farei voltar, e José fechará os teus olhos. Esses dois textos falam sobre a história de Jacó, seu filho José, que tinha sido vendido para o Egito. Por que Deus às vezes se cala? Porque ele fica em silêncio. Deus fica em silêncio, às vezes, porque ele sabe o tempo certo para tudo, até para falar conosco. Todo cristão, toda pessoa, passa por tempos quando não ouve a voz de Deus, mas essa fase não dura para sempre. No tempo certo, Deus responde. Deus ele pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle. Romanos 8, 28 vai falar sobre isso. Paulo fala sobre isso. Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos em que ele se cala, está trabalhando em nossa vida. De certa forma, o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está dizendo: espera, tenha paciência. Às vezes Ele quer testar a nossa fé para saber se realmente temos como confiar nele. Mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo de Deus, quando se cala, é um tempo para usar a nossa fé. Hebreus 11:1 vai falar isso. A fé vai falar da galeria dos heróis da fé. Quando Deus fica em silêncio, isso não significa que Ele não está agindo. Deus não está interessado, às vezes falamos disso. Deus está interessado sim em cada detalhe da minha vida e da sua vida. Mateus 10, 29 a 31 fala isso. Ah, Deus me abandonou. Às vezes também usamos esse termo. Mesmo nos piores momentos, Deus nunca nos abandona. Salmo 139, de 7 a 8 vai falar isso. Ah, não tem mais solução para o meu problema. Meu problema não tem mais, nem Deus resolve o meu problema. Às vezes falamos isso, mas Deus é maior que qualquer problema. 1 João 4,4 fala sobre isso. Deus conhece todas as coisas. Quando Deus fala, às vezes também nós não ouvimos. Muitas vezes acontece o inverso. Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Acontece isso lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai falar sobre a importância da leitura bíblica, da importância da nossa comunicação com Deus. Então Deus às vezes fala e nós é que não ouvimos. Sabe por quê? Porque nós não lemos a Bíblia, não meditamos na palavra dele.
Ele responde às nossas questões quando estamos estudando a Bíblia, quando estamos lendo a palavra dele. Lá está a resposta que nós precisamos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. É um registro que está lá em Mateus 15, 21 a 28. Uma mulher cananeia ou cananita suplicou a Jesus por um milagre. As pessoas clamam, as pessoas pedem e Deus responde. Deus fala conosco, Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada nele. Jacó passou mais de 20 anos ali na expectativa, achando que o filho tinha morrido, como seus irmãos haviam comentado, e ele ficou ali chorando, triste. Era o momento que Deus estava em silêncio, mas testando a fé de Jacó. Deus fica em silêncio para que possamos crescer e confiar mais ainda nele. Deus fica em silêncio para que possamos aprender a tomar decisões. Às vezes Deus nos deixa tomar decisões para ver se já crescemos, se já aprendemos, se já temos aquela confiança nele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. É o momento que eu preciso aprender a tomar decisões. Esse texto de Apocalipse ele é muito claro sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está esperando que você tome decisão. Então ele não está em silêncio, ele está agindo. Você que não está ouvindo. Deus fica em silêncio para que possamos amadurecer a nossa vida espiritual. Ele fica em silêncio, ele espera que a gente amadureça na vida espiritual. Então Deus nunca fica calado, Deus nunca fica em silêncio. A grande pergunta é a seguinte: se Deus satisfazer todos os meus caprichos, onde é que sobra espaço para eu desenvolver a minha humanidade? Porque se Ele me atendesse sempre, me curasse sempre, nunca permitisse que eu enfrentasse dificuldade alguma, eu seria uma espécie de protegido de Deus. Eu e você seria uma espécie de predileto, ou ainda quase uma divindade. De fato, eu não seria um ser humano. João 16:33 vai falar sobre isso. Então, tudo o que acontece na nossa vida, existe um plano, existe um propósito de Deus para isso. Então, a pergunta inicial da nossa mensagem é: por que Deus às vezes se cala? Na verdade, Ele se cala para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Ele às vezes se cala para que eu o busque mais intensamente em oração, meditação da palavra. Então aprenda isso. Quando você achar que Deus se calou, que Deus está em silêncio, saiba de uma coisa: é nesse momento que Ele está trabalhando na sua vida, para te fortalecer, para te fazer crescer. Mas abandonar você, Ele jamais vai abandonar. Virar as costas para você, Ele jamais vai fazer isso. Ele vai estar sempre lá, no lugar dEle, na posição dEle, olhando para você, cuidando de você. Então, a partir desta mensagem, eu vou deixar uma música também que fala: sonda-me, ó Deus. Deus está te sondando quando Ele está em silêncio. Ele está sondando para ver como que está a sua fé, para ver
se você já tem condições de andar sozinho, de fazer as coisas da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. Então Deus fica em silêncio para que possamos amadurecer a nossa vida espiritual. Deus fica em silêncio para que possamos aprender a tomar decisões. Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada nele. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos, a história de Jacó. Durante 20 anos, ele achou que o filho tinha morrido e ficou ali chorando, se lamentando. Mas Deus estava trabalhando nessa situação. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando você achar que Deus está em silêncio, na verdade Ele está trabalhando para que a sua vida seja ainda mais parecida com Ele, tá? E que você possa compreender essas verdades bíblicas. E se ainda assim você tiver dúvida, venha nos visitar, venha nos procurar aqui na Igreja Batista, na rua Itirapuã 2365, onde podemos ajudar você. Domingo, 19 horas, quinta-feira, às 20 horas, nós temos os nossos cultos. Venha participar conosco, venha aqui tirar suas dúvidas, venha aprender mais da Palavra de Deus. Eu terei o prazer em ajudar você. E que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. E se você assim desejar, multiplique esta mensagem, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, assinando o canal para que ele possa crescer ainda mais, expandindo a palavra de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus possa continuar falando ao seu coração e que você possa compreender aquilo que Deus está falando contigo. Muito obrigado por estar comigo neste canal. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por Ti.